Para tudo, porque a rodada 34 da Série B acabou e temos 8 times vivos. Você ouviu certo, 8 times vivos, porque Atlético Paranaense e Chapecoense fizeram seu dever de casa. Vamos ver como está a tabela atualizadíssima agora na 34ª rodada no seu final. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, seja a sua primeira vez ou a sua 100ª vez, você é muito bem-vindo. Eu só vou pedir para você se inscrever no canal. Batemos os 100 mil inscritos aí essa semana e a sua inscrição continua sendo a coisa mais importante do canal. A sua presença é a coisa mais importante que pode acontecer nesse canal. Então se inscreve, é de graça, clica no inscreva-se que é de graça e você é muito bem-vindo aqui. Se puder deixar a curtida também, vai ajudar o canal. Deixa a curtida, depois o hype, que ajuda demais. Mas Atlético Paranaense e Chapecoense venceram. Você que é torcedor da Chape, você que é torcedor do Furacão, já comenta aqui embaixo se você acredita no acesso ou não. Tivemos algumas mudanças e já podemos projetar alguns jogos na próxima rodada. Vou botar a tabela atualizada para você ficar ligado no que está rolando na Série B. E assim está a tabela da Série B ao final. Todo mundo com 34 jogos completos, beleza? Coxa segue o líder indiscutível e permanecerá assim, caso pelo menos empate na próxima rodada, mas a Chapecoense agora está de volta à briga pelo título. Por quê? O Coritiba perdendo e a Chape vencendo, a Chape assume a liderança, tá? Então a Chape precisa de apenas uma rodada para passar o Coritiba. O Remo, que está a 3 pontos da liderança, também precisa de 2 rodadas, né? Na verdade, também não, né? Pode passar o Coritiba, mas só com 2 rodadas. Por quê? Mesmo que vença e o Coxa perca, ele empata em pontos, mas não empata em vitórias, né? Então, o critério de desempate deixa o Coxa na frente, então o Remo precisa de 2 rodadas para passar o Coritiba. Então, o G4 terminou com Coritiba, Chapecoense, Remo e Goiás. Goiás está de volta ao G4. Foi a mudança que nós tivemos, além, né, da queda do Criciúma, né, que saiu do G4 e caiu até para 6ª posição. Para você ver como que a derrota do Criciúma pro Goiás foi tão inesperada e indigesta pro time carvoeiro que, cara, ele despencou aí 3 posições, né? 3 posições, ele estava na 3ª posição, foi terminar na 6ª essa rodada. Foi disparado o time que teve o pior baque nessa rodada, né? E o Goiás foi o time que foi o maior beneficiado da rodada, voltando ao G4 da Série B. Atlético Paranaense venceu o Amazonas num jogo polêmico. Na live de ontem eu mostrei até o lance rapidinho ali, do lance do Allan Kardec, né? Então foi um lance muito tenso. Na live, inclusive, eu falei que olhando no VAR eu não achei que foi para expulsão, mas que eu achava ok o juiz expulsar, tá? Foi um lance muito no limite, aquele cartão laranja. O Allan Kardec seria expulso no primeiro tempo. O Julimar já tinha feito o primeiro gol da partida, já estava 1-0 pro Atlético, mas na hipótese do Allan Kardec ser expulso, o Atlético jogaria o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Não aconteceu, o VAR chamou, mas o juiz resolveu manter o cartão amarelo. O Atlético fez o segundo gol no segundo tempo com mais um belo gol de Julimar, que jogou muita bola ontem. Julimar fez 2 belos gols. O segundo goleirão do Amazonas aceitou, mas o primeiro foi um golaço. Com isso, o Atlético se manteve vivo, né? Foi o que o Atlético fez. Não saiu da posição, não caiu, nem subiu nenhuma posição, mas se manteve vivo. Só que, beleza, cara, parece que o Atlético Paranaense ficou estático, né? Mas não. O mais importante é isso aqui. O Atlético estava a 4 pontos do G4. Agora está a 2. Então o Atlético, ele já pode voltar ao G4 da Série B na próxima rodada, caso vença o próprio Goiás e conte com o tropeço de Criciúma e Novo Horizontino, tá? Na briga contra o rebaixamento, o Paysandu está praticamente rebaixado. Se perder a próxima rodada, está rebaixado matematicamente. Pequeniníssimas combinações ainda salvam o Paysandu do rebaixamento, mas são muito poucas combinações que salvam o Paysandu. Ele teria que vencer todos os jogos e torcer por uma série de resultados ali se alinharem, os astros se alinharem para o Paysandu se salvar, ele vai ser rebaixado. Com essa derrota, o Amazonas também perdeu a oportunidade de se aproximar do Atlético e está cada vez mais próximo da Série B também, mas temos Volta Redonda, Botafogo e Atlético disputando essa última vaga, e a Ferroviária tensa, tá? A Ferroviária fez um pontinho nessa rodada, foi importante, mas ela segue ali tensa. Apesar dela estar a 4 pontos da zona do rebaixamento, a Ferroviária tem uma tabela chata, então ela pode ainda ser rebaixada também. A América Mineiro venceu o Atlético e praticamente escapou do rebaixamento nessa rodada, assim como mesmo o Operário sendo derrotado, continua com bons pontos de vantagem, tá?
Dito isso, próxima rodada, os jogos que podem definir. 2 jogos podem definir rumos nessa rodada, tá? Vamos lá. Se o Criciúma perder da Ferroviária, esquece Criciúma brigando por acesso. Pode ser a derrocada do Criciúma. Chegou naquele momento que depois que perdeu pro Goiás, o Criciúma tem que vencer esse jogo. É assim, indiscutível a vitória do Criciúma nessa rodada. Se ele não vencer a Ferroviária, ele estará fora da briga pelo acesso. O outro jogo, um dos principais jogos da rodada, é Goiás e Atlético Paranaense, cara. Vai ser no sabadão esse jogo. Se houver um empate entre os dois times, cara, vai ser muito ruim para os dois. E quem perder, provavelmente está fora da briga pelo acesso também. Não logo de cara, assim, não na 36ª rodada, mas vai fazer falta lá na frente a derrota nessa partida, né? Eles não vão conseguir somar os pontos necessários lá na frente, mesmo que eles vençam todos os jogos restantes. Esse jogo vai fazer falta para quem for derrotado. E se eles empatarem, vai fazer falta para os dois também ficam aí com uma dificuldade de acesso caso eles empatem. Temos ainda um outro jogaraço que é entre Remo e Chapecoense, né? Só que esse jogo aqui, eu não acho que vá tirar alguém da briga pelo acesso, tá? Quem perder esse jogo não sai da briga pelo acesso, tá? Pode até nem sair do G4, dependendo dos resultados. O empate também não prejudica a Série B de nenhum dos dois, né? Não acho que vá tirar ninguém da briga pelo acesso. Agora, a vitória encaminha o acesso. De vez, assim, encaminha o acesso de vez. Quem vencer esse jogo, cara, vai subir. Quem vencer esse jogo aqui não vai subir matematicamente ainda, tá? Segure suas emoções, você torcedor da Chape, você torcedor remista, segure suas emoções, não é possível subir matematicamente ainda pra ninguém na próxima rodada. Nem o Curitiba pode subir matematicamente, se eu não me engano, deixa eu ver. Se o Coxa vencer, ele vai aos 63 pontos, ele ficaria a 8 pontos de vantagem, ainda não subiria matematicamente. Então ninguém pode subir matematicamente ainda. Mas o que eu tô dizendo sobre Remo e Chapecoense é que quem vencer essa partida, cara, vai aos 60 pontos e a gente sabe que o número mágico é 63. Então, em 3 rodadas, só precisaria de mais 3 pontos. E aí, é vencer mais um joguinho e correr pro abraço. Então, esse jogo aqui já é praticamente ali uma final de campeonato. Não para quem perder, mas para quem vencer. Você me entendeu, né? Quem perder, eu não acho que tá tudo perdido, mas quem vencer, eu acho que tá tudo ganho, tá? É justamente isso. Então esse jogo aqui é uma final do bem. Esse jogo aqui é uma final dramática, tá? Esse Goiás Atlético Paranaense, porque quem perder tá fora e se der empate, os dois estão fora. Criciúma e Ferroviária, cara, pra Ferroviária é uma tensão absurda, porque ela tá muito próxima da zona do rebaixamento. E pro Criciúma é uma tensão absurda. Porque o time não tem jogado tão bem fora de casa, né? Como já fez nessa Série B. E 2, porque tem uma pressão absurda depois da derrota para o Goiás dentro de casa, né? Sobre Coritiba e CRB. O CRB, cara, eu ainda coloquei o CRB na briga pelo acesso, porque se o CRB vencer todos os jogos, ele chega aos 63 pontos. 63 pontos é um número mágico. Por que não? CRB tem que vencer 4 jogos. Não é um absurdo. É muito difícil? É muito difícil. Mas tá vivo na briga pelo acesso. Existe um mundo em que o CRB suba, tá? Existe um mundo. Só que tem logo o Curitiba no Couto Pereira já pra estragar a festa do CRB. É logo o primeiro jogo da rodada, né? Só que o Coxa vem muito desfalcado, né? Maicon foi expulso, o Jaci parece que também não vai pro jogo. A mãe do Jaci faleceu. Vai aqui os meus pêsames pra você, Jaci. Força nesse momento muito difícil, cara. É sempre muito triste perder um ente querido, ainda mais a sua mãe, né? Então, força pra você, cara. Meus pêsames. Espero que esse abraço chegue a você, Jaci. Mas é um baita de um desfalque, né? Jaci e Maicon, os dois aí desfalcando o Curitiba. Pode ser que Rodrigo Rodrigues volte nessa partida também, né? Mas assim, pega um Curitiba bem desfalcado o CRB. O CRB vai ter que ir pra cima do Coxa no Couto, né? E o Coxa gosta de jogar assim, né? No contra-ataque. Isso pode ser bastante ruim pro CRB e de peito aberto, né? Então, acho difícil, muito improvável o acesso do CRB, mas temos que falar que o Galinho tá vivo. Atlético Paranaense e Criciúma já podem ficar para trás na próxima rodada. E o Novo Horizontino tem um jogo muito chato, né? Ali na segunda-feira. Um jogo que pode também afastar as chances do Novo Horizontino de acesso. Não tira, tá? O Novo Horizontino, mesmo perdendo esse jogo, improvável que ele perca a chance de acesso, porque temos confrontos diretos, né? Remo, Chape, um dos dois vai perder pontos. Goiás, Atlético Paranaense, um dos dois vai perder pontos. Então o Novo Horizontino não sai da briga pelo acesso na próxima rodada. Mas começa a se complicar pensando em número mágico, né? O Novo Horizontino hoje, para chegar no número mágico, ele precisaria ali de mais 8 pontos, né? Então ele tem que fazer 2 vitórias e 2 empates nos 4 jogos que faltam, ou 3 vitórias, né? Então, se ele perde esse jogo do América, vai ser mandatório vencer as últimas
3 partidas. A gente vai falar melhor sobre favoritismo das rodadas ao longo dessa semana, mas o que eu quero terminar o vídeo falando com você aqui, cara, é sobre o G4, tá? Os times que eu acho que já encaminharam acesso. Vamos lá, eu vou dividir em 3 categorias. 3? Acho que são 3 categorias, se precisar de mais uma categoria ali, eu divido. Primeira categoria, quem eu acho que já subiu. Coritiba, é a categoria única, o Coxa está nessa prateleira sozinho. É o time que eu acho que já subiu. O time que vai subir, na minha opinião, vai subir. Chapecoense, acho que a Chapecoense vai subir por conta do que joga, do que vem jogando, né? Tá arrancando na hora certa. E porque tem uma tabela mais acessível, né? A Chapecoense pega o Remo agora, que é um jogo muito difícil, mas depois do Remo a Chape tem pela frente o América Mineiro na Arena Condá. Depois a Chape visita o Volta Redonda, um joguinho chato, mas um Volta Redonda talvez já rebaixado. E a Chape fecha contra o Atlético Goianiense, que não vai querer mais nada na Série B a essa altura. Então acho que a Chape deve conquistar o acesso. Então essa é a segunda prateleira. Vamos precisar de mais prateleiras, tá? Não são só 3, não. O Coxa tá sozinho na prateleira do que eu acho que vai subir. A Chape não tá sozinha, não. Acho que o Remo tá junto nessa prateleira do que eu acho que vai subir. Por quê? A tabela do Remo é muito difícil, diferentemente da tabela da Chape. Mas o Remo tá jogando o melhor futebol da Série B. E é um futebol bonito ainda, né? Tá jogando um futebol muito bonito, muito técnico. Tá com alguns desfalques importantes pro jogo contra a Chape. Só que eu acho que agora é hora de ir pro sacrifício, tá? Quem puder jogar aí, joga, porque agora é a hora. São jogos decisivos. Acho que Remo e Chape devem subir. Prateleira, voltando, prateleira do já subiu. Curitiba, de quem eu acho que vai subir. Chape e Remo, de quem eu acho que está na briga pela 4ª vaga, tá? É a terceira prateleira. Goiás, Atlético Paranaense, Criciúma e Novo Horizontino. Esses 4 times formam a terceira prateleira. E a 4ª prateleira, a prateleira extra, é do sonhador, é o CRB. CRB tá sonhando. O resto, do Cuiabá para baixo, ninguém sobe mais, tá? Não vai subir ninguém, diria o Capitão Nascimento, né? Então, acredito que essas sejam as prateleiras da Série B, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Quem você acha que sobe? Quem você acha que já subiu? Ou quem você acha que tem mais chances de subir? Ao longo dessa semana a gente vai atualizar tudo, tabela, probabilidade. Vamos conversar muito sobre Série B, então não deixa de se inscrever no canal, deixar sua curtida nesse vídeo. Mais tarde tem o Prisma da Rodada. Te espero lá, tamo junto, valeu e falou!